O link, Raquel. Calma, vai... Tá ao vivo. Sai daí, amor. No Facebook. No Facebook, eu tô no Instagram. Tá, até que já entrou. Pessoal, compartilhe, tá bom? Eu pedi para vocês estarem compartilhando. Tati, compartilha aí. Coloca o link lá no grupo da igreja, por favor, Tati, faça esse favor para mim. Porque como eu tô sem Facebook, não tenho como compartilhar daqui. Faça esse favor para mim, em nome de Jesus. Mais um momento que nós estamos aqui para aprendermos juntos da palavra do Senhor. Mais uma vez entrando nas vossas casas, em nome de Jesus. Compartilha aqui, ó. Já compartilhou? Você tá fazendo. Aqui, escrever em publicação. Coloca aqui alguma coisa e publicar. Vá limpar aí essa película. Depois volta aqui. Glória a Deus. Graça e paz a todos os irmãos, a Decanã Viseu, a Decanã Portugal. Deus abençoe. Estamos felizes por mais uma vez estarmos aqui junto com vocês para realizarmos o nosso momento de compartilhar a palavra, a nossa terça profética online. Amém. É um prazer tê-los aqui conosco, a paz do Senhor, sejam bem-vindos. Você que está chegando agora, Tati já está aí, né? Já marcando presença, muito obrigado, Amém, Tati. Deus abençoe, Deus continue te abençoando, né? E compartilhe, tá bom? Vamos orar ao Senhor e dando início mais esse, não vou dizer estudo, vou dizer compartilhamento da palavra do Senhor, né? Nós estamos compartilhando, dividindo o pão, né? Isso mesmo. Então, vamos começar orando ao Senhor. Senhor amado e poderoso Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais esta oportunidade, Senhor. Hoje, essa terça-feira, Senhor amado, essa terça-feira que tem nos ensinado tanto, Senhor amado. Finalzinho de terça-feira já, Senhor, mas temos aprendido tanto, pois a Tua misericórdia tem sido conosco, ó Deus eterno. Obrigado, meu Pai, por cada ensino, por cada livramento, Senhor. Obrigado, meu Pai, por não deixar faltar o pão de cada dia em nossa mesa, Senhor. Obrigado, meu Pai, por nos dar entendimento e sabedoria para administrarmos bem aquilo que tocamos e fazemos, ó Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Ó Pai Todo-Poderoso, ser com cada irmão, com cada um, meu Pai, que está, Senhor, entrando nessa live agora para assistir juntamente conosco, Senhor. Continua abençoando a vida de cada um deles, meu Pai. Continua, Senhor, multiplicando, meu Pai, dando sabedoria a cada um deles, ó Deus eterno. Ó, Senhor, a cada irmão de Portugal ali, Senhor, em Viseu, meu Pai. Continua, meu Pai, cada vez mais, Senhor, fortificando aquela igreja, meu Deus eterno. Essa igreja que eu vejo crescendo, essa igreja que eu vejo frutificando, essa igreja que eu vejo multiplicando, aleluia, glória a Jesus, aleluia, e cuidando muito bem de vidas. Ó Senhor Todo-Poderoso, recebe o nosso louvor, Senhor, nessa noite, meu Pai, a nossa adoração, meu Pai amado. Traz-nos a revelação da Tua palavra, Senhor, de acordo com o Teu Santo Espírito, Senhor, deseja aplicar a cada coração. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai, desde agora para todos sempre. Amém, Jesus, amém, Senhor. O meu combustível pra continuar
Jesus é a calmaria, Aleluia. o aconchego dos meus dias, o meu alicerce, pra não desistir. Glória a Deus, aleluia. Não tá sendo fácil aqui, Aleluia. mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, estou cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo, Aleluia. e não sai mais. És o meu alívio. Obrigado, Senhor. Tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Só em ti, Senhor, só em ti. Aleluia. O meu combustível, medite nisso, pra continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce, só por Ele, pra não desistir. Não tá sendo fácil, não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, estou cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Bem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. Olha aí, Cláudia. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Aleluia. Com tua presença, Senhor, em nossas vidas, ó Pai. Aleluia. Jesus, tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, só quero
gente sente. Que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Oh, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro, perca amigos, só não quero perder. Tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Que me falte tudo, mas que não me falte a tua presença. Que me falte tudo, mas que não me falte a tua presença. Que me falte tudo, mas que não me falte a tua presença. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei, se o que eu preciso só encontro em ti. Aleluia. Glória Aleluia, a Deus, aleluia. Pessoal, deixa eu só pedir uma coisa pra vocês. Compartilhe essa live, compartilhe. Vai lá na opção compartilhar. Você está assistindo? Vai na opção compartilhar, coloca uma legenda, porque você vai multiplicar esse vídeo chegar a mais pessoas, tá certo? Bom estar com vocês aqui nessa tarde. Paula já está aqui conosco. Paz do Senhor, Paula, pastor José Augusto, a paz do Senhor. Cláudia. Né? Fábio ali de Serrinha também, a paz do Senhor. Seja bem-vindo, irmão Fábio. Né? Cláudia. O que mais? Glória a Deus. Ceiça também, o Ceiça por aqui também. Irmã Ceiça também. A paz do Senhor, irmã Ceiça, irmão Severo. Tá bom? Deus abençoe vocês. E que Deus possa estar direcionando cada vez mais. Que o Espírito possa estar lhes guiando cada vez mais. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A fazer pelo reino, a servir ao reino. Glória a Jesus. Aleluia. E nós estamos voltando, né? Hoje estamos no capítulo 5 do livro de Neemias. Livro de Neemias, capítulo 5, aonde nós já estudamos até agora, né? Os capítulos anteriores que nos trouxe muita lição, nos trouxe muito ensinamento. E hoje, falando no capítulo 5, nós vamos tratar um pouquinho sobre a questão política que estava havendo naquele lugar, né? Cláudia disse que está se sentindo em Portugal. Cláudia, a gente já pisou na terra da promessa. O mundo espiritual já liberou isso sobre as nossas vidas. É só um pouquinho de tempo, que a de virá e não tardará. Espere só mais um pouquinho, amiga. A gente vai desfrutar da promessa do Senhor. Estamos ainda no finalzinho do processo para alcançar o propósito. Vamos aguardar. Tem surpresa de Deus. Eu libero essa palavra em nome de Jesus. Tem surpresa de Deus para esses dias. O Senhor vai nos surpreender. Eu creio, acredito, tomo posse e viveremos um milagre. Porque se fosse fácil, a gente não tinha o que contar. Se fosse fácil, a gente não ia ter uma experiência para contar. Se fosse fácil, a gente não ia ter um testemunho para contar. O Senhor nos permite passar por esses processos para que a gente possa ajudar a outros. Então, cada vez mais eu me convenço de que a gente está no finalzinho do processo para chegarmos à terra do propósito. Glória a Deus. E como a Adela estava comentando, coisa maravilhosa você poder contar as suas próprias experiências. Hoje eu estava
agora depois do almoço, assistindo a ministração do pastor Luciano Subirá, e ele comentando, né, das experiências dele com o Espírito Santo. E isso me chamou muita atenção. E ele falou, é maravilhoso quando você tem as suas próprias experiências para contar. Porque ele contando experiências, né, de outros pastores. Mas ele falou, Deus, eu não quero mais. Eu não quero simplesmente contar as experiências dos outros pastores. Eu quero contar as minhas experiências. Eu quero também ter essa intimidade com o Espírito Santo para poder adquirir a experiência e aí contar. Né? E eu estava meditando um pouco agora após o almoço sobre as experiências que o Espírito Santo nos proporciona quando estamos ligados com Ele. Glória a Deus. Mas vamos lá. Vamos lá. E tudo está valendo a pena, tudo está valendo a pena. Até a dor está valendo a pena. A gente está no processo e a gente vai chegar lá porque vai ter muita experiência para a gente contar. Cláudia, começa a ver já o culto. Entrando ali, cultuando ao Senhor juntamente com os irmãos. Eu visualizo muito chegar, mas eu visualizo muito estar no templo, em comunhão, desfrutando da atmosfera, da unidade, do culto, de glorificar ao Senhor. E eu acredito que o Senhor vai nos fazer viver isso em breve. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Vamos ler. Vou pedir para a Adela ler, né? Ela é melhor na leitura assim do que eu. Então vou pedir para ela ler. Livro de Neemias, capítulo 5. Ela vai ler na versão NTLH, uma versão mais um pouco atualizada, né? Para entendermos um pouco mais as palavras que às vezes quer nos confundir. E é interessante só fazer a retrospectiva, né? Que o primeiro capítulo a gente vê Neemias sabendo da situação de Jerusalém. No segundo capítulo, o rei permite que Neemias vá para Jerusalém edificar os muros. No terceiro capítulo, os trabalhadores já estão na edificação. No quarto, aparecem os opositores. E agora, no quinto, nós vamos lidar com uma situação basicamente difícil. Interna. É uma situação interna que precisava ser resolvida. E vamos lá para a leitura da palavra do Senhor. Você pode, talvez na sua epígrafe vai ter assim: os pobres murmuram contra os ricos, Neemias repreende estes últimos. No meu aqui fala assim: medidas contra a exploração. E no capítulo, e aqui na versão NTLH está escrito: a exploração dos pobres. Vamos lá? Algum tempo depois, muitas pessoas, tanto homens como mulheres, começaram a reclamar contra os seus patrícios judeus. Alguns diziam: as nossas famílias são grandes e precisamos de trigo para nos alimentarmos e continuarmos vivos. Outros diziam: para não morrermos de fome, nós tivemos que penhorar os nossos campos, as nossas plantações de uvas e as nossas casas a fim de comprar trigo. E outros ainda disseram: tivemos de pedir dinheiro emprestado para pagar ao rei os nossos impostos sobre os nossos campos e plantações de uva. Acontece que nós somos da mesma raça dos nossos patrícios judeus e os nossos filhos são tão bons como os deles. No entanto, nós temos de fazer com que os nossos filhos trabalhem como escravos. Algumas de nossas filhas foram vendidas como escravas. Não podemos fazer nada para evitar isso, pois os nossos campos e as nossas plantações de uvas foram tomados de nós. Quando eu, Neemias, ouvi essas queixas, fiquei zangado e resolvi fazer alguma coisa. Repreendi as autoridades do povo e os oficiais e disse: vocês estão explorando os seus irmãos. Depois de pensar nisso, eu reuni todo o povo a fim de tratar desse problema e disse: de acordo com as nossas posses, nós temos comprado dos estrangeiros e os nossos patrícios judeus que tiveram de se vender a eles como escravos. E agora vocês, que são judeus, estão forçando os seus próprios patrícios a se venderem a vocês. As autoridades ficaram caladas e não acharam nada para responder. Então eu disse, Neemias falando: o que vocês estão fazendo é errado. Vocês deveriam era temer a Deus e fazer o que é direito, em vez de dar aos nossos inimigos, os não-judeus, razão para caçoar, para zombarem de nós. Eu e os meus companheiros e os homens que trabalham para mim temos emprestado dinheiro e trigo ao povo, e agora vamos perdoar essa dívida. Portanto, vocês também perdoem todas as dívidas deles, dinheiro, vinho ou azeite, e devolvam agora mesmo os seus campos, as suas plantações de uva e de oliveiras e as suas casas. As autoridades responderam: está bem, nós vamos fazer o que você está dizendo. Vamos devolver as propriedades e não vamos cobrar as dívidas.
Então eu chamei os sacerdotes e fiz as autoridades jurarem que cumpririam essa promessa. Depois, tirei a faixa que eu usava na cintura e sacudi e disse: é assim que Deus vai sacudir qualquer um de vocês que não cumprir a sua promessa. Deus tirará dele a sua casa e tudo o que ele tem e o deixará sem nada. E todos que estavam ali disseram amém, que assim seja. Aí louvaram a Deus e cumpriram a promessa que haviam feito. Vai no versículo. Vai continuar, 14. Agora vamos para o versículo 14. Durante os 12 anos que fui governador da terra de Judá, diga-se de passagem, Neemias ficou sendo governador, desde o ano 20 do reinado de Artaxerxes até o ano 32, nem eu, nem os meus parentes comemos a comida que eu tinha direito como governador. Antes de mim, os governadores tinham uma carga para o povo e haviam exibido que o povo pagasse 40 barras de prata por dia a fim de comprar comida e vinho. Até os seus empregados exploravam o povo. Mas eu agi de modo diferente porque temia a Deus. Trabalhei com todas as minhas forças na reconstrução da muralha e não comprei nenhuma propriedade. E todos os meus empregados ajudaram na reconstrução. Também hospedei na minha casa 150 judeus e seus chefes, além de todas as pessoas das nações vizinhas que vinham à minha casa. Todos os dias eu mandava preparar um boi, 6 ovelhas das melhores e muitas galinhas. E cada dia, e cada 10 dias eu mandava vir uma nova remessa de vinho. Mas eu sabia que o povo tinha de trabalhar no pesado. Por isso, continuar? Quando aqui fala patrício, fala de irmãos, irmãos judeus. Patrício judeu significa irmãos judeus, né? E no capítulo 5 nos vai falar muito bem sobre o povo já estava trabalhando. A muralha já estava quase concluída. As muralhas estavam basicamente concluídas, né? Pequenos detalhes. Ou seja, o povo já estava praticamente em segurança dentro de Jerusalém. Já estavam por quê? Eles moravam dentro e fora. Por que dentro e fora? Porque não tinha segurança nenhuma. Então se eles dormissem dentro de Jerusalém ou dormissem fora, não tinha importância nenhuma, não tinha diferença nenhuma. Eles dormiam ou habitavam onde achavam melhor. Até porque a falta dos muros lhe proporcionava sair, né? Você não sabia se estava fora ou dentro, porque não tinha muro para proteger. Saía por qualquer buraco, qualquer brecha, vamos dizer assim, né? Então, as muralhas estavam praticamente prontas. Foi um problema, foi difícil, mas eles conquistaram, reconstruíram. Teve aquele desânimo no meio do caminho? Teve, mas eles conseguiram. Neemias o animou e eles foram e venceram. Mas agora, nesse momento, surge outro problema, outra dificuldade. Uma dificuldade que não é desse momento agora. Uma dificuldade que já vinha, olha, há muito tempo. Talvez até antes mesmo de Neemias chegar lá em Jerusalém, em Judá. Antes de Neemias chegar lá, esse problema já existia. Até porque a Bíblia diz que quando a Nani leva a notícia para Neemias, ele diz que o povo está em extrema miséria. Por quê? Porque também era explorado tanto pelos comerciantes, quanto pelos próprios judeus, quanto pelos governadores das outras províncias. Isso é fato, né? Até porque Sambalat, a gente vê que Sambalat era governador de Samaria e ele queria manipular o povo. Ele queria comprar o povo. Quem era Gessen? Gessen era também alguém, um grande comerciante árabe que vendia para o povo. E a partir do momento que o povo criasse fôlego, tomasse fôlego, ele sabia que o povo agora não mais dependeria deles. E ali existia uma miséria extrema. Aqui existia uma crise econômica extrema. Eu estava até conversando com o Josué ontem, quando a gente estava estudando e analisando sobre Neemias, como esse texto ele é muito atual, não só na nossa nação, mas nos países de terceiro mundo, onde os homens que têm mais, eles exploram os menores. Isso é uma coisa muito atual, mas não é uma coisa que começou hoje. São coisas que veio de muito tempo, são situações que já vêm de muito tempo. É uma questão cultural até, pode-se dizer assim, que vem dos nossos antepassados. Aqui acontecia exatamente isso, era um problema interno entre os próprios judeus. Ou seja, dentro de Jerusalém, isso a gente falando dentro dos próprios judeus ali, já existia 2 tipos de povos. O quê? Os mais simples, os mais humildes, e existia os
os administradores, os patrícios, né, no caso, são né, as pessoas de mais posses. Mais posses, né? Ou seja, e esses estavam explorando os mais simples, cobrando indevidamente, cobrando juros, porque eles estavam, de certa forma, estavam em guerra falando de quê? Destruídos, passaram por uma guerra, foram destruídos, então começou a faltar de tudo. E aí, precisando alimentar a família, precisando alimentar os animais, precisando se alimentar, eles começaram o quê? A comprar, a pedir emprestado, e com isso os patrícios, né, vamos dizer assim, estavam o quê? Começando a cobrar juros, porque não estava sendo pago. Explorando, porque existia a classe alta, a classe média, existia os pobres, os que estavam num estado de extrema miséria. Por quê? Porque eles precisavam se alimentar. E às vezes eles pediam emprestado, e esses senhores cobravam juro em cima daquilo que eles pediam emprestado. E quando chegava no dia de pagar, eles não tinham, e aí mais juros. E era um problema que Neemias, com entendimento, ele precisava resolver. Neemias precisava trazer a luz para aquela situação. E todas as situações que Neemias precisava resolver, Neemias ia para o campo da oração. E interessante, Ada, que quando Neemias soube disso, poxa, ele procurou de forma sábia desmanchar isso. Por quê? Porque lá em Provérbios fala que aquele que toma emprestado é escravo do que empresta. Exatamente. Ou seja, é um agiota. O agiota, quando ele empresta, aquele que tomou o dinheiro como agiotagem é escravo. E sempre vai ser escravo. Deus não abençoa aquele que se torna escravo, que decidiu ser escravo. Porque na realidade a gente vai viver numa contínua miséria. Porque quando a gente está... Isso até é uma coisa interessante, que muitas vezes a gente dispensa isso dentro das nossas igrejas. Irmãos, falar de dinheiro não é pecado, viu? Falar de finanças não é pecado. Pecado é exploração. Exploração é pecado. Jesus falou mais de dinheiro do que de céu e inferno. Você sabia disso? Jesus, ele falou mais de dinheiro no Novo Testamento, nos Evangelhos, do que de céu e inferno. Sabe por quê? Porque existem pessoas hoje escravizadas pelo dinheiro, e outras num ciclo vicioso, porque está alimentando a ganância de algumas pessoas. Se tem alguém para emprestar, é porque tem quem peça. Eu quero aqui não retificar, mas ajustar uma coisa que eu falei sobre lá em Provérbios. A questão do emprestar é emprestar a juros. Não é emprestar um irmão por uma necessidade do irmão, é emprestar a juros, ou seja, emprestar a ele e cobrar os juros. Isso é agiotagem. Na Bíblia diz que aquele que toma emprestado é escravo do que emprestou. Por quê? Porque corre juros. A Bíblia condena isso, né? Tanto que aqui mais à frente, a gente vai chegar, Neemias emprestava, mas não cobrava. E outra coisa, por que existia essa escravidão aqui do povo dos mais pobres em cima dos mais ricos? Porque os mais pobres se faziam escravos dos mais ricos, pela necessidade. E às vezes nós caímos num conto estranho, que Deus não quer que a gente se meta, justamente por conta da nossa necessidade. Por isso que é muito importante nós termos atenção com as nossas finanças, saber administrar, para não sermos pesados a ninguém, como esse povo aqui era. A Bíblia Sagrada diz que quando aquele povo chega para Neemias e reclama e murmura contra os mais ricos, o povo chega e vai à pessoa certa, o povo procura o líder diz: olha, Neemias, nós já empenhamos as nossas casas, as nossas terras, nós já empenhamos os nossos campos, o trigo, Neemias, nós já empenhamos tanta coisa, até os nossos filhos estão sendo tomados por escravos, olha que situação. Porque o que acontecia? Quando o senhor, o mais pobre, não podia pagar a dívida, aquele patrício, aquele mais rico, chegava e dizia: faça o seguinte, me dê seu filho para ser meu escravo, para que possa ser paga a dívida. E sabe, irmãos, muitas vezes aquela dívida só ia ser paga no jubileu daquele menino ou daquela menina, quando eles completaram 50 anos, que eles poderiam ser devolvidos.
talvez não encontrasse mais a mãe nem o pai vivo. Olha que destroço, não era só uma situação financeira, era uma situação, era uma crise familiar que se instalava. Porque quando tem uma situação financeira difícil, Josué, se instala também uma crise familiar. Porque quando falta pão, se instala o desespero. Porque aqueles senhores, eles se aproveitavam da miséria, do desespero daqueles homens e pegavam os seus filhos, porque não tinha mais o que fazer, e pegavam os seus filhos para ser escravo. Aí diz que quando eles se lamentam, quando eles chegam para Neemias, eles levam toda essa situação. Diz que Neemias ouve de forma paciente. Eu acredito que Neemias fosse um homem paciente, um homem que entendia de lidar com o povo. Disse que ele... Versículo 6. Versículo 6 diz que ele se entristece. Não sei como é que está na sua versão. Fiquei muito irritado ao ouvir essas palavras e o clamor deles. Depois de ter pensado bem a respeito disso, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: vocês são exploradores, cada um para com o seu irmão. E convoquei uma grande assembleia contra eles e disse-lhes: nós, de acordo com as nossas posses, resgatamos os judeus, nossos compatriotas, que foram vendidos aos gentios. E agora vocês estão querendo vender os seus compatriotas para que tenham de comprá-lo de outra vez? Então eles se calaram e não acharam o que responder. Ou seja, aqui Neemias se irritou e falou: como é que pode isso? Vocês estão vendendo até seus próprios irmãos e também vendendo aos gentios, aos que não são da nossa linhagem. Vocês estão entregando de mão beijada, além de ter sido mortos, muitos, além de ter sido muitos escravizados na Babilônia. Agora vocês também estão dando de mão beijada como troca de valor os seus filhos para os gentios também. Neemias se irritou aqui. É tanto que eles não tinham mais o que responder. Eles ficaram calados, porque contra fatos não havia argumento. Eles ficaram completamente sem argumento, porque quando Neemias confronta eles com a palavra, quando Neemias confronta dizendo: olha, vocês estão vendendo os seus irmãos, os seus compatriotas, os seus conterrâneos, vocês estão vendendo para povos inimigos, eles não tiveram o que responder. E no versículo 9 dele, disse mais: não é bom que fazeis, porventura não deves andar no temor do nosso Deus, por causa da vergonha dos gentios e dos nossos inimigos? Interessante, e eu estava decorrendo, por que eles estavam enfrentando essa luta toda? Sempre por uma palavra: desobediência. Toda a vida dos judeus, quando eles caíam, de certa forma, em trevas ou em desgraça, era por desobediência. Eles já são escolhidos por Deus, por natureza de Deus. Mas, o povo da promessa. Mas eles não estavam pagando ou caindo em desgraça porque eram para ser provados, ou eram para ser testados, ou não é simplesmente pelo fato de desobediência. Quantas vezes somos nós que nos posicionamos assim, pagamos um preço alto porque simplesmente desobedecemos? Irmãos, desobedientes colhem frutos ruins. Quem desobedece colhe frutos ruins. Mesmo que nós nos arrependamos, mas existe uma consequência do nosso erro, existe uma consequência do nosso pecado, existe uma consequência que a gente passa. O perdão de Deus não significa que a gente não vai colher o fruto daquilo que a gente plantou. Da mesma forma era o povo de Israel. Eles estavam entrando em uma situação por desobediência. Sabendo eles que existia um Deus no céu, que amava, que cuidava deles, que movia tudo, porque o fato de Neemias ser enviado por um governador ímpio, por um rei ímpio, por um rei que não era um rei judeu, não era um rei de Israel, não era um rei que conhecia o nosso Deus, mas ele deu todas as condições para a reconstrução de uma cidade, para a reconstrução da cidade santa, para a reconstrução de Jerusalém.
E eles ainda não conseguiam entender isso, como eles estavam errados. Como eles estavam errados. Hoje o Senhor está trazendo para nós a seguinte recomendação: obedeça. Obediência é melhor do que sacrifício. Obedeça. Obediência é melhor do que o sacrifício. Sacrificar dói. Obediência tem que ser feita com prazer, com diligência, com alegria, com amor. Tem que ser obediente. A palavra do Senhor nos diz em Deuteronômio que quando a gente atenta para ouvir a voz de Deus, diz que as bênçãos nos acompanham. Seja no campo, seja na cidade, a bênção do Senhor nos acompanha. Por quê? Porque estamos sendo obedientes. A obediência gera bênção. A obediência nos aproxima do Senhor. Sejamos obedientes em nome de Jesus. Olha quem está aqui. Maria Rocha. Pai do Senhor. Pai do Senhor, Maria Rocha. Faz Deus tempo, abençoe. hein? Saudade. Priscila também entrou. 6. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida de vocês. A partir do verso 9, do versículo 9, Neemias toma uma atitude de falar: ei, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Está tudo errado. Está tudo errado. Nosso povo está sendo escravizado por nós mesmos. Vamos tomar uma atitude. Vamos devolver tudo. Aqueles que têm as posses dos mais simples, dos mais pobres, aqueles que têm os filhos como escravos dos mais pobres, aquele que tomou a juro ou que cobrou o juro vai ter que devolver tudo. Vai devolver tudo. Irmãos, Neemias pegou eles na palavra. Porque o homem tem que ser assim, tem que ser um homem de palavra. Fez eles jurarem, né? Fez eles jurarem. Ei, vão devolver diante do sacerdote. Eles, diante do sacerdote da assembleia, junto com o sacerdote, eles concordaram em devolver. Irmãos, olha só. Há poucos dias, eles não tinham esperança nenhuma. Há poucos dias, eles estavam o quê? Em decadência. Sem esperança, sem contemplar melhoria, sem esperar melhoria. Aliás, eles criam no Jeová, rei dos judeus, o rei deles, eles criam, mas estavam o quê? Esperançosos, falando da esperança deles estava morta. Aí chega um homem que da mesma linhagem, só que vindo de uma terra estranha que não nasceu ali, e incentiva-os a reconstruir. Incentiva-os a levantar novamente. É porque na realidade aquele povo, nem eles mesmos mais acreditavam neles. Nem eles mesmos, eles estavam entregues à vergonha. A desgraça. Aquele povo, eles estavam sendo a vergonha das nações. Eles estavam sendo a vergonha, eles não estavam mais se considerando um povo separado, eleito por Deus. Quantas vezes é exatamente assim que nós nos encontramos sem esperança, nós nos encontramos na posição de vergonha, nós nos encontramos na posição que nós não podemos mais conquistar aquilo que o Senhor tem para nós, mas o Senhor nesse tempo vai levantar pessoas para nos ajudar a sair dessa situação, para lhe ajudar a sair dessa situação. Neemias está chegando para reconstruir junto com você. Agora é necessário fazermos a nossa parte, agora é necessário obedecermos, agora é necessário voltarmos à essência, voltarmos ao início de tudo, revermos as nossas obras e dizer: Senhor, me ajuda, eu quero sair dessa situação. Senhor, me dá força, me ergue, me conduz, Senhor, para que eu possa contemplar a vitória. Porque era exatamente assim que esse povo se encontrava, sem esperanças. Sem esperanças. E quando Neemias pegou e juntou todos aqueles homens diante do sacerdote e falou: olha, vamos devolver tudo. Aquele que tomou emprestado vai devolver, aquele que cobrou a juros vai devolver, aquele que pegou o filho como escravo vai devolver tudo. E vamos selar diante do sacerdote, que é um representante de Deus naquele lugar. Vamos selar. E assim o fizeram. Selaram, fizeram um contrato e selaram, certo? E no final desse selo, Neemias chegou e falou: olha, agora é o seguinte. Aquele que descumprir esse tratado, esse acordo, será amaldiçoado. Aí entra agora o Neemias profeta.
Não era mais o Neemias reconstrutor, não era mais o Neemias governador. Entrava agora Neemias profeta, que libera uma palavra profética de ajuste, uma palavra profética de justiça, uma palavra profética de sabedoria. Se vocês não cumprirem o que vocês estão dizendo e afirmando aqui, vocês vão perder tudo que vocês têm. Verso 13 fala exatamente assim: também sacudi o meu manto e disse: que Deus faça o mesmo, sacudindo para fora da sua casa e de seu trabalho todo aquele que não cumprir essa promessa. Que assim seja, sacudindo e despojando. E toda a congregação respondeu: amém. Assim seja. Aí eu vejo aí, Josué, a bênção da restituição. Um povo outrora sem esperança, agora é restituído. Aleluia. Para cada pessoa que se sente lesado hoje, que se sente destituído, que tiraram de você algo, nós declaramos restituição do céu para sua vida. Quem recebe essa palavra? Restituição do céu para sua família, restituição de bens, restituição de saúde, restituição financeira, restituição de paz, restituição da família. O Senhor vai devolver aquilo que foi roubado, não pelo Senhor, mas às vezes até fruto da nossa desobediência. Se nós nos arrependermos, Deus vai estar usando pessoas para restituir aquilo que foi levado de nós. Só quem crê, dá um glória a Deus aí. Aleluia. Só quem crê toma posse dessa palavra. Só quem crê manifesta-se de alguma forma. Existe um tempo de restituição. Uma vez estávamos sem esperança, aleluia, mas agora chegou a restituição. Sabe por quê, Josué? Porque chegou a restituição? Porque o povo clamou. Porque o povo clamou e Neemias intercedeu pelo povo. Sabe quem é o nosso intercessor hoje? O Espírito Santo. Aquele que pega as nossas orações e muitas vezes nós não sabemos orar como nos convém. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Senhor levantará nesse tempo. O Senhor fará coisas poderosas e levantará nesse tempo pessoas para interceder por nós. Levantará o Espírito Santo para interceder pela sua vida, porque você já tem um Consolador, você já tem um intercessor. Mas muitas vezes Deus vai fazer com que pessoas entrem na nossa história para interceder por nós. Aleluia. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Para todos sempre. A paz do Senhor, Judson. E aí, Judson? Seja bem-vindo. Deus abençoe você, viu? Glória a Deus. Então, irmãos, o Espírito Santo usou ali, Neemias ali usou de autoridade profética, lançando sobre a vida dos judeus bênção. Mas também, se desistissem, se não cumprissem, teria controvérsias. Teria aquela revolta, ao contrário da parte de Jeová. Glória a Deus. E no versículo 14 em diante, ele começa a nos dar um bom exemplo. Ele nos dá um exemplo de tudo que ele falou no capítulo 5 até o versículo 13. Ele nos dá o exemplo no versículo 14. Olha só que interessante, irmãos. A melhor coisa que um cristão pode fazer é ser exemplo. Em tudo que ele faz, em tudo que ele age, em tudo que ele fala, é ele mesmo ser o próprio exemplo. Ele não simplesmente deu uma ordem que ele não estivesse fazendo. Tem muita gente que é bom para falar, mas fazer é complicado. E Neemias agora ele se coloca no lugar de alguém que realmente exerce compaixão, misericórdia, e sem deixar de ser um ótimo administrador, um ótimo gestor naquele momento, um governador de excelência, porque ele agora era governador daquela província, daquele lugar. Interessante que José foi o governador escolhido por Deus. Escolhido, ou seja, já direcionado por Deus. Você vai ser governador. Existia uma mesmo promessa, que ele não sabia, existia uma promessa. Mesmo que ele não sabia, mas já existia uma promessa sobre a vida de José. Aqui foi diferente. Neemias decidiu tomar posse
de ser governador de Jerusalém, Ele se disponibilizou. Como isso mesmo, Adão. Ele se disponibilizou e falou: eu posso fazer a diferença. Eu posso fazer a diferença na minha terra. Porque, irmão, muitas vezes nós vemos decadência, uma terra em decadência, um lugar em decadência, uma igreja em decadência, uma família em decadência. Mas nós não tomamos posse de dizer assim: eu posso ajudar. Não tomamos Atitude, dizer assim: eu posso fazer a diferença ali, eu posso ser útil ali. E aqui no caso, Neemias disse: eu posso ser útil para o meu povo. E por ele se disponibilizar e dizer: eu posso ser útil, ele se tornou governador de Jerusalém. E Deus começou a honrar Neemias de forma poderosa. José já tinha os dons, né? José tinha os dons já para administrar. José, ele foi o cara na casa de Potifar, um administrador top. Quando ele foi acusado pela mulher de Potifar injustamente, foi jogado na prisão. Dentro da prisão, José era o administrador da prisão, porque o carcereiro confiou a prisão na mão de José, né? Mas Neemias era o quê, irmão? Neemias era um copeiro. Neemias era o mordomo do rei, era o garçom do rei, era alguém que experimentava a comida, a bebida antes que o rei. Se tivesse um veneno, tadinho de Neemias, quem morria era ele. Mas ele era um homem de confiança. Interessante que... Um homem leal. E nesse caso, pela disponibilidade e lealdade dele, ele se tornou um bom administrador. E outra coisa, Neemias não era engenheiro, não era arquiteto, não era pedreiro, muito menos governador. E a gente tem que desmistificar uma coisa. O Senhor conta com os disponíveis. Só que o disponível tem que se preparar. O disponível ele tem que se forjar. O disponível ele tem que se adequar. Deus não vai pegar pessoas de qualquer jeito para lançar na sua obra, no seu mandado, no seu chamado. Sabe por quê? Porque Deus não é irresponsável. Ele lhe chama e você não é disponível, como eu não sou, como Josué não é. A Bíblia diz que nós todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Todos. Mas quando Ele nos chamou, Ele nos preparou, Ele nos forjou para estarmos aptos para aquilo que Ele nos chamou para fazer. É importante dizermos isso em nome de Jesus. E quando ele fala aqui a partir do versículo 14, ele diz o seguinte: também desde o dia em que eu fui nomeado governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do reinado de Artaxerxes, 12 anos, ou seja, fui governador 12 anos. Nem eu e nem os meus companheiros comemos o pão que me cabia como governador. Ou seja, as regalias que me eram dado direito, eu não aproveitei. Ele dispensou. Eu dispensei. Por quê? Porque o povo estava naquela época em miséria. Então ele não podia de forma alguma se dar o prazer, se dar o direito, e até mesmo, e vai continuar aqui, eu não vou ler todos os versículos, mas vai continuar dizendo aqui que ele tinha o direito de receber impostos. Tinha o direito de comer o melhor daquela terra. Tinha o direito de receber ouro. Mas tudo isso ele comenta aqui que ele não deu-se ao luxo. E quando as pessoas vinham de outras terras e ele abrigava aquelas pessoas, ele hospedava aquelas pessoas, ele pegava das suas posses para servir as pessoas. Ele pegava do que ele tinha para servir as pessoas. Ele não tirava do povo para servir as pessoas. Irmãos, acordem. Isso é muito atual. Porque nós vivemos numa luta tremenda e ferrenha. O nosso Brasil vive numa luta tremenda e ferrenha. Porque vivemos num sistema onde se tirava do pobre para sustentar a ganância do rico. E numa sequência terrível, num ciclo vicioso terrível de anos e anos. E um país rico como o nosso se tornou o que se tornou. E para se quebrar isso depende não só de mas de toda uma comunidade que pense, que tenha a mente diferenciada. Por isso que precisamos clamar pela nossa nação, pelos outros países emergentes que estão aí, da América do Sul, precisando da oração, das nossas súplicas. A gente vê uma situação aqui bem perto com a Venezuela, um país onde está entregue à miséria. Por quê? Porque se tirava do pobre para sustentar o rico. E hoje o pobre ficou miserável
Mas Neemias, olha, Neemias ele tinha direito, mas ele abriu mão dos seus direitos, porque ele batalhava pelo povo. Ele trabalhava a favor do povo, né? Ele trabalhava para que o povo novamente tivesse honra, né? Fosse então, tirar a sua vergonha, né? Então ele não iria de forma alguma contra explorar o povo. Pelo que diz a palavra do Senhor, ele tinha direitos, mas não o fez. Por quê? Porque estaria explorando o mais pobre. Então, querido, essa palavra de hoje, basicamente, a gente quer trazer para vocês um entendimento de restituição. Né? A gente viu que Jerusalém passava por uma crise econômica terrível, mas aqueles homens, quando eles procuram Neemias, Neemias intercede por eles, Neemias resolve a situação e agora eles são restituídos. Quem sabe hoje o Senhor vai chegar com a restituição na vossa vida, na vossa casa. Eu acredito muito na palavra liberada, quando a gente tem um entendimento de lermos, aplicarmos, meditarmos. Eu acredito muito que vai chegar a resposta do Senhor. Eu quero pedir a você, hoje, quando você estiver se deitando, colocando a cabeça no travesseiro, eu creio que talvez você já tenha orado, apresentado ao Senhor, mas eu quero que você medite um pouco o que é que está faltando na minha vida para eu poder alcançar o melhor dessa terra, para eu poder viver melhor dignamente. O que é que está faltando? Porque, meu irmão, muitas das vezes o problema pode estar em nós. Não estou falando que você está em pecado, que você está errando, até porque eu não conheço a vida. Deus conhece o coração, o Espírito Santo sonda ele todos os dias, momento a momento. Então, quando você se deitar hoje, medite o que é que eu posso fazer para melhorar. O que é que pode estar errado, em que eu posso estar em desobediência. O que ainda pode estar escondido dentro de mim que pode ser melhorado. Que o Espírito Santo lhe direcione, converse com Ele, que Ele lhe mostre, Ele lhe revele, que o Espírito Santo Ele te ajude. Mas tudo isso depende de você, pedir ajuda a Ele, buscar a presença de Deus e conversar com o Espírito Santo. O Espírito Santo, me ajude a vencer essa situação, esse medo ou essa situação que eu estou errante. Muitas das vezes nós sabemos que nós estamos errando, em quem estamos errando. Até porque se temos o Espírito Santo habitando em nós, Ele nos acusa dos nossos erros, das nossas falhas. E que hoje você possa tomar uma decisão, antes mesmo de fechar os seus olhos para dormir. Você possa tomar uma decisão. Eu preciso mudar as minhas atitudes. Eu preciso mudar. Para que eu veja o melhor de Deus sobre a minha vida. Para que eu sinta o melhor de Deus sobre a minha vida e sobre a minha família. Para que eu seja melhor em tudo. Eu preciso mudar. Isso. E busque em Deus. Busque através do Espírito Santo o direcionamento para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu lar. Aleluia! Eu quero de volta o que é meu. Sara-me. Aleluia! Põe teu azeite em minha dor. Restitui. Leva minhas águas tranquilas. Lava-me. Refrigera minha alma. Restitui.
restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera A minha alma. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Vamos orar? Senhor querido, na tua presença nós estamos, ó Deus. Obrigado, Espírito Santo. Queremos te louvar por mais esse tempo, Deus. Obrigado, Deus, por esse momento, Por mais essa Senhor. oportunidade de estarmos Aleluia. aqui, Senhor, para orar, para Glória comunicar a a Deus, tua aleluia. palavra, Senhor. Como é poderoso, Deus, comunicarmos a tua palavra. Glória a Jesus, aleluia. Como é poderoso falarmos o teu Senhor. nome, Deus. Dizemos que o Senhor é bom, que o Senhor é santo, que o Senhor é único, que o Senhor é digno de ser louvado, de ser exaltado. Aleluia. Tudo que estamos fazendo aqui, Deus, Aleluia. vai valer a pena, nós cremos. Nós cremos que vai valer a pena em nome Glória a de Jesus. Jesus, aleluia. 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 Eu quero te clamar pela vida de Neta que foi para o hospital, Senhor, precisando da tua intervenção divina. Aleluia. A irmã Eliene está clamando aqui, pedindo oração, pedindo de oração, a pedido de socorro, Senhor. Ah, Pai. Ah, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Chega com salvação. Chega com restituição. Chega com cura. Eu declaro cura. Eu declaro libertação. Em nome de Jesus, Eu declaro cura. Eu declaro restauração. Eu declaro cura. Eu declaro libertação. Eu declaro cura. Eu declaro restituição. Paz nos filhos, paz da família, porta aberta. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Paz na casa, entre os filhos, porta aberta. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, obrigado. nós te pedimos, Oh, Senhor querido, por um milagre você hoje. faz milagres. Nós te pedimos por milagres hoje, milagres. Em nome de Jesus. Milagre é impossível. Aleluia. Milagre é quando o homem não pode mais fazer nada e agora depende tão somente do Senhor. Aleluia. Aleluia. Milagre é quando eu não sei o que fazer, mas o Glória a Senhor Deus, sabe. aleluia. Milagre é quando eu me coloco na posição de dependente e o Senhor soberano sobre Aleluia. tudo e sobre todos. Quando o Senhor tem tudo nas tuas mãos. Abre a porta, abre a porta, Aleluia. abre a porta. Eu declaro que vais abrir a porta. Eu declaro, abre a porta. Abre, Deus, abre a porta. Em nome de Jesus. Eu vejo portas abertas. Glória a Deus. Aleluia. Eu vejo documentos Em assinados. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vejo portas abertas e eu vejo documentos assinados. Eu vejo a mão agora com uma caneta assinando papéis. Ora, balabachura, labaranda, labarura, bachuria, decantaracesso. Rica, labarrachuia, delabarabalabachuia, decantaraceia, delas. Eu creio na palavra liberada. Em nome de Jesus. Aleluia. Haverá restituição, haverá restituição, haverá
leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Paz do Senhor, pastora Fátima, a paz do Senhor, glória a Deus. Irmãos, que nós possamos novamente estar aqui terça-feira que vem, tá bom? Iremos falar no capítulo 6, os planos que prepararam contra Neemias. Tá bom? Então vamos mastigar um pouquinho. Eu aconselho a você fazer uma leitura também antes do capítulo 6, tá bom? Anote o que você achar interessante. Anote o que você acha interessante. Isso é verdade. Anote, tá bom? Um pouquinho antes, 10, 15 minutos antes, você já está ali lendo também. Antes de começar aqui a nossa live, você está lendo, você está anotando alguma coisa que você não entendeu, ou até mesmo que você achou interessante comentar aqui conosco, tá bom? Eu quero você participando conosco aqui também, tá bom? Comentando conosco aqui a revelação que Deus também trará à sua mente, tá certo? Ao seu coração, tá bom? E lembrando, os nossos cultos presenciais estão acontecendo todos os sábados às 18h30 no nosso templo em Viseu, tá certo? Avenida Aveiro. Cidade de Aveiro, número 10. Número 10. Avenida Cidade de Aveiro, número 10. São Salvador. Salvador. Tá certo? Então, queridos, vamos bombardear as redes sociais, divulgando a nossa igreja. Porque quando a gente divulga a igreja local, a gente divulga o reino. A gente possa se preocupar em trazer os nossos amigos para esse ambiente bom, agradável, esse ambiente de família. E eu acredito em nome de Jesus. Eu acredito em nome... Isso é Dione, prima da gente, é? Dione, amor, Deus te abençoe. São Paulo aqui, ó, com a gente. Eu acredito em nome de Jesus que Deus vai fazer uma coisa tão grande, Jesus. Aleluia, eu creio. Eu tenho olhado... Quando nós olhamos as fotos, nós já nos vemos lá. E eu creio que Deus vai fazer uma coisa tão grande. Tão grande, tão grande, tão grande. E eu estou gerando isso dentro de mim. Esse menino tá trabalhando de nascer. Tá trabalhando, eu tô gerando, irmãos, isso dentro de mim. Sabe? Eu acho que Deus está deixando a gente o fogo pegar mais aqui. Porque eu não quero ser mais uma voz aí, simplesmente. Eu não quero ser só uma pessoa para encher uma cadeira. Eu quero ajudar, eu quero batalhar, eu quero estar junto. Aleluia. Naquilo que for preciso, naquilo que é necessário. E eu creio que o Senhor vai fazer uma coisa linda. A gente vai contar um testemunho tão lindo. Irmãos, vai. Não tenho dúvida disso. Em nome de Jesus. E não esqueça, 18h30 sábado, culto presencial. Não esqueça, distanciamento social e também os protocolos, álcool em gel, máscara. Vamos ser vigilantes e prudentes quanto a isso, tá bom? Pastor Davi, Camila, os diáconos... Jonas e Paula, também Judson e Tati, Rose, Rosária, Patrícia. Somos uma família. Somos uma família. E família tem que andar de mãos dadas, juntos, no mesmo propósito. Pensamentos diferentes todo mundo tem, em todo lugar tem, até dentro de casa. Mas nós estamos visando o mesmo propósito, que é o reino dos céus. E eu tenho certeza que Deus fará uma coisa poderosa. Que Deus já está fazendo. Deus não vai fazer. Deus já está fazendo. Porque é Deus que tem sustentado essa obra, não tenho dúvida disso. Então, muito obrigada por vocês estarem conosco até agora. Se Deus quiser, próxima terça-feira estaremos aqui em nome de Jesus. E em breve, de forma presencial com vocês. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Uma ótima restante de semana, tá bom? Na graça e na paz do Senhor. Dione, beijo. Dione é prima da minha mãe, minha prima também, prima de 2º grau. Tá lá em São Paulo, uma pessoa que sempre recebe a gente tão bem na sua casa. Amo sua vida, viu? Saudade de você, lembrança para o esposo, para toda a família, em nome de Jesus. Paz, queridos. Terça-feira, às 21 horas, horário de Portugal, 17 horas, horário do Brasil. Estaremos aqui com o nosso momento online, liberando uma palavra e compartilhando daquilo que Deus tem nos entregue. Para a gente discutir, falar e comentar aqui
em nome de Jesus. Fica com Deus e até terça-feira que vem, em nome de Jesus. Paz.